Graça e paz do Senhor Jesus, quem vos fala é o irmão Ed. Quero abordar aqui um assunto recorrente nos debates teológicos, que é justamente sobre a volta de Jesus. Afinal de contas, quem está com a razão, os pré ou os pós-tribulacionistas? Veja bem, a primeira coisa que a gente tem que observar é que a volta de Jesus, necessariamente, ela tem que ocorrer em duas fases. Porque se assim não for, nós vamos ter várias contradições na Bíblia. Apocalipse capítulo 2, versículo 28, se referindo a isso, ao arrebatamento da igreja, usa uma expressão interessante. E essa expressão é a estrela da manhã. Essa expressão surge várias vezes na Bíblia e a gente deve interpretar de acordo com o contexto. Mas em Apocalipse 2:28, a sugestão é aquilo que vem antes do sol raiar. Assim como a estrela da manhã, que nós conhecemos como estrela d'alva, ela surge primeiro que o sol no horizonte, no leste ao amanhecer. Da mesma forma, o arrebatamento da igreja, ele vai ocorrer antes da volta de Jesus propriamente dita. Mas, se referindo às contradições que nós teríamos, porque na visão pós-tribulacionista, Jesus vem numa única fase, não existem duas fases. Ou seja, na visão pós-tribulacionista, Jesus vem, a igreja é arrebatada até as nuvens e depois ela desce em sequência para a instauração do reino milenar. Eu acho muito engraçado. Mas veja bem, nós teríamos contradições e a primeira delas é a seguinte: quem vai ver Jesus na sua vinda? Só os salvos? Conforme está escrito em Hebreus 9:28, porque está escrito ali que ele vai aparecer aos que o esperam para a salvação. Ou todo olho verá, como está escrito em Apocalipse 1:7. Ou nós admitimos aqui uma contradição bíblica, ou nós vamos ter que reconhecer exatamente aquilo que a visão pré-tribulacionista diz, que a volta de Jesus se dá em duas fases. Na primeira, que é o arrebatamento, ele aparece só aos salvos. Na segunda, 7 anos depois, após a grande tribulação, todo olho verá. Uma outra questão: quem vai ser o agente do arrebatamento da igreja? Mateus 24:31 diz que os anjos vão recolher os escolhidos, os justos. Mas vem cá, isso está falando de arrebatamento? Porque a gente sabe que no arrebatamento os salvos terão corpos transformados semelhantes ao de Jesus. Agora, se eu tenho um corpo semelhante ao de Jesus, eu preciso de anjo para me conduzir? Tem certeza disso? Logicamente, são duas fases. No arrebatamento, o nosso corpo é transformado para que nós, por uma ação do Espírito Santo, sejamos levados até as nuvens para se encontrar com Cristo. Já na volta de Cristo em glória, 7 anos depois, os anjos recolhem os justos que são remanescentes da grande tribulação para o início do reino milenar de Cristo. Eventos distintos. Uma terceira: Jesus vem antes ou depois da tribulação? Depende do que a gente está considerando. Se for arrebatamento da igreja, é antes. Há um fundo profético disso em Isaías 57:1, mas Apocalipse 3:10 fala mais claramente. Apocalipse 3:10 diz o seguinte: porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro para provar aqueles que habitam sobre a terra.
Isso está falando da grande tribulação. Estas cartas são proféticas. E preste atenção, nunca houve uma tribulação em toda a história que provasse todos os homens de forma global. Todas as tribulações, elas foram localizadas. Ou seja, isso que Apocalipse 3:10 está se referindo, nunca aconteceu na história. E vai ser justamente na grande tribulação. Ora, se Jesus está prometendo que vai guardar alguém desta hora, guardarei da hora, significa que isso é antes do arrebatamento. Porém, a volta de Cristo em glória, de acordo com Mateus 24, 29, ocorre após a tribulação. Contradição ou duas fases distintas da volta de Jesus? Uma outra, Jesus vai vir até as nuvens, de acordo com 1 Tessalonicenses 4,17? Ou ele vai pisar o Monte das Oliveiras, de acordo com Zacarias 4:4? Interessante que quando Jesus foi assunto, um anjo disse para os discípulos: esse Jesus que vocês estão vindo, da mesma forma ele vai voltar. Referência à volta de Jesus em glória, porque foi do Monte das Oliveiras que ele foi assunto. Então, exatamente de onde ele foi assunto, ele vai pisar novamente. Mas isso não é o arrebatamento. O arrebatamento é 7 anos antes. Teríamos uma contradição. Vem até as nuvens ou pisa o monte? A próxima, Jesus buscará a igreja. 1 Tessalonicenses 4,16. Ou ele vai voltar com a igreja, com os seus santos. De acordo com Judas, versículo 9. Primeira profecia das Escrituras. Judas 9 diz que ele vai voltar com seus santos. 1 Tessalonicenses 3,13 diz que ele vai voltar com todos os seus santos. Ora, se ele vem para buscar os santos, como que ele está voltando com os santos? E detalhe, todos os seus santos seriam anjos? Não tem condição. Porque se Jesus desce aqui com todos os seus anjos, não cabe os anjos de Deus aqui nessa terra. Santos aqui é uma referência à igreja que foi arrebatada. Ele volta em glória com a sua igreja, para que eles venham governar 1000 anos. E a última que eu quero abordar é: na volta de Jesus, os ímpios serão deixados, de acordo com Lucas 17:36, ou os ímpios serão mortos, de acordo com Apocalipse 19:21. Mortos ou deixados? Interessante é que a parábola das 10 virgens se refere a quem ficou lamentando porque queria ter entrado. Isso não é morrer. Então nós vamos ter contradição aí também. Se Jesus vem em uma única fase, vai dar contradição, não tem jeito. Nós só podemos entender que Jesus, ele no arrebatamento da igreja, deixa os ímpios. Dentre esses ímpios, muitos crentes que não se prepararam e que vão se santificar, deixar para santificar suas vidas só no arrebatamento da igreja, depois do arrebatamento, na grande tribulação, e vão sofrer com o anticristo. Mas nós podemos entender que os ímpios serão mortos na volta de Jesus em glória, 7 anos depois disso. Os exércitos do anticristo vão o acompanhar para cercar Jerusalém, exterminar os judeus. É exatamente nessa ocasião que Jesus volta em glória, e todos os ímpios são mortos com a espada que sai da sua boca. Então, como vemos, irmãos, não há como conciliar esses textos conflitantes. A volta de Jesus necessariamente tem que acontecer
em duas fases. Do contrário, a Bíblia será cheia de contradições. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.